Doutor Me Consulta está de volta e eu já recebo a doutora Márcia Aline, a nossa otorrinolaringologista, e hoje a gente vai falar sobre doenças comuns do nariz, como rinite, sinusite, gripe, dor de cabeça e até roncos. Você se identifica? Entre em contato agora pelo nosso WhatsApp 991541079. Doutora, seja muito bem-vinda novamente aqui ao programa. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui com você. Olha, a gente estava conversando, né, que a doutora é de Manaus, mas ela tá sempre por aqui, bebeu água do Rio Branco, né, e agora volta, todo mês tá por aqui, né, Todo doutora? mês eu tô por aqui, a última semana do mês eu tô sempre aqui. E hoje a gente vai falar desse tema que é tão comum, que acomete tantos brasileiros, né, que são os problemas comuns do nariz mesmo, né, as pessoas acham que já estão até acostumadas, às vezes, a conviver com aquela rinite, com aquela sinusite, com o nariz escorrendo, coçando, e acham que é normal, já aprenderam a conviver com esse problema, quando na realidade é muito mais simples, né? Se procurar um profissional e começar a tratar, né, doutora? Exatamente. Você sabe o que é o mais comum? É aquele paciente que tem rinite e fala: ah, eu não vou tratar porque não tem cura. Então, assim, vai meio que acostumando a estar ali com o nariz sempre ruim, sempre congestionado. E não é bem assim, né? Rinite pode não ter cura, mas tem tratamento, tem controle dos sintomas. Sinusite também tem controle, então não tem motivo para o paciente estar sempre com a respiração ruim, perdendo qualidade de vida. Segundo dados de sociedades médicas, né, mais de 30% da população sofre com rinite e muitas pessoas convivem com sintomas respiratórios sem diagnóstico ou qualquer tipo de tratamento adequado. E isso afeta muito o sono, afeta a produtividade e também a qualidade de vida, né, doutora? Exatamente. Isso são consequências de você não respirar bem pelo nariz. Tanto rinite quanto sinusite deixam o nariz congestionado, dificulta a respiração e isso impacta diretamente na qualidade de vida. Paciente que não respira bem pelo nariz, não tem uma noite de sono de qualidade, às vezes acorda com o nariz congestionado, ronca à noite, pode fazer apneia. A apneia do sono é um quadro grave, torna o sono superficial e tem aquele paciente que dorme mas não descansa, acorda parecendo que está sempre cansado, que não dormiu direito. Isso a gente tem mais ainda disposição para a prática de atividade física, alterações de humor, irritabilidade, tudo consequências de uma noite de sono mal dormida e de uma respiração ruim. Olha, como a gente consegue diferenciar, doutora Márcia, uma rinite simples de uma sinusite ou de uma gripe? Já que muitos sintomas, eles parecem muito iguais durante o dia, né? Eles são bem parecidos. A rinite é uma inflamação crônica dentro do nariz. Então, o paciente vai ter ali nariz congestionado, espirro, coceira, aquela secreção transparente. A secreção é chave para a gente diferenciar. Rinite não dá catarro amarelo, só secreção transparente. E geralmente os sintomas eles vêm desencadeados por algum estímulo. Poeira do dia a dia, o pelo de animais. Já a sinusite e a gripe são infecções. A sinusite pode ser uma infecção viral, bacteriana ou por fungos, e a gripe é uma infecção já viral. A gripe ela tende a ser uma coisa mais acentuada, mais generalizada, né? Dor de garganta, nariz congestionado, tosse, dor de cabeça, o paciente pode ter febre. A secreção de uma gripe, ela começa transparente, mas depois de 2 ou 3 dias ela vai ficando mais encatarrada, né? Uma gripe, ela dura em torno de 7 a 10 dias e, na maioria dos casos, a partir do 5º dia, o paciente vai ter melhora dos sintomas. Já a sinusite bacteriana clássica é o contrário. Ela começa igualzinho uma gripe, mas quando chega lá pelo 5º dia, o paciente começa a piorar. É aquela hora que o nariz fica mais entupido, aquele catarro amarelo passa a ficar bem mais grosso, o catarro mais intenso e a dor de cabeça é muito acentuada e muita dor na face. Olha, o nariz entupido e dor de cabeça frequentes são sinais de alerta, doutora? Em que momento a pessoa precisa procurar um otorrino? Olha, se a dor de cabeça e o nariz entupido acontecem com muita frequência, né? Por exemplo, toda semana, sem o paciente estar gripado, sem ele estar com crise de rinite ou sinusite, mas parece que o nariz ali está sempre ruim, uma dor de cabeça que aparece com muita frequência, precisa ser investigada. Sintomas recorrentes que acontecem sem ter um fator real, uma infecção acontecendo, precisam ser investigados.
Olha, a Mariana, lá do Asa Branca, tá chegando por aqui. Boa tarde, seja bem-vinda, Mariana. E ela fala, doutora, eu acordo todos os dias com o nariz completamente entupido, dor de cabeça, já virei noites sem dormir direito. Aí ela pergunta se isso é rinite, sinusite ou se já virou algo mais sério. Olha, a primeira coisa, a gente precisa olhar dentro do nariz para ver se ela tem uma inflamação muito acentuada que deixa o nariz congestionado, se ela tem um fator estrutural, como por exemplo desvio de septo, que é extremamente comum. E o que eu sempre falo, os pacientes que tendem a dormir e acordar com o nariz congestionado, com secreção, 90% das vezes é uma rinite alérgica e tem alguma coisa dentro do quarto desencadeando os sintomas do nariz. Ou é cobertor peludinho, ou é o abuso do ar-condicionado, ou é tapete, ou tem muito acúmulo de poeira ali em prateleira, em armário. Então, o ambiente no qual ela dorme também precisa ser revisto. O Roberto do Pricumã, antes do Roberto tem um áudio, não é isso, Gabriel? Solta pra gente, por favor, João. Oi, doutora Márcia, bom dia. Que é a Laísa do Raiar do Sol. Eu tenho uma questão, uma pergunta. Eu sempre gostei muito de gato, eu sempre quis muito ter gato. E isso virou uma grande comédia aqui em casa, porque, segundo a minha mãe, eu tenho alergia a gato, então eu não posso ter. Tem alguma coisa, assim, que eu possa fazer para resolver isso? Isso é mito, isso é verdade? Pelo que eu entendo, não é uma alergia tão grande assim. Ela quer o gatinho dela, doutora. É isso que importa. Então, Laisa, eu sou super a favor e eu sempre brinco. Eu não peço para o paciente tirar o pet de casa porque ele troca de médico, mas não tira o pet de casa. Então, assim, você precisa, mesmo o paciente alérgico, aprender a conviver. Gato, cachorros, animais em geral soltam pelo. Então, o que você vai fazer? Primeiro, cuidar do ambiente, onde tem animalzinho, onde tem pet de estimação, aspirador de pó e pano úmido para remover os pelos do ambiente. E toda vez, Laísa, que você abraçar, beijar, cheirar, apertar o seu gatinho, tem que lavar o nariz com soro. Quando você lava com soro, você tira ali os pelos que ficam dentro do nariz irritando. Então, quando você diminui o contato com o pelo, você diminui seus sintomas. Perfeito. Olha, dica de ouro aqui da doutora Márcia para você, viu, Laísa? O Roberto do Pricumã, ele fala, doutor, eu espirro o dia inteiro, coço o nariz, olho, garganta. Já me acostumei, mas isso não é normal, né? Até quando a gente pode conviver com rinite sem tratar? Olha, o ideal é não conviver, é tratar, né? E quando a gente trata de rinite, a gente começa escalonando. Primeira coisa, teste de alergia. Identificar ao que você é alérgico. Teste de alergia, ele divide os grupos de rinites em alérgicas e não alérgicas e dali a gente começa o tratamento. Não é só tomar um antialérgico não vai fazer efeito para todo mundo. Então, quando a gente identifica a alergia, a gente aprende a fazer o controle do ambiente e inicia as medicações. E a gente vai num tratamento progressivo. Começa com medicações tópicas, aumenta para o comprimido e quando o paciente é alérgico, a gente tem a opção das vacinas para alergia. A imunoterapia, que não é tão conhecida, mas que é um excelente tratamento também. Tem outro áudio pra gente. Olha, muita participação. Obrigado, gente. Continue mandando. Vai, solta. Olá, boa tarde, Hélio. Boa tarde, doutora Márcia. Então, eu me chamo Manuela e eu tenho uma dúvida muito grande em questão de rinite, né? Eu sofro de rinite e aí o que acontece? Eu uso muito, né, o soro. Quando eu tô num lugarzinho assim, muito empoeirado, eu já começo aquele funga-funga e aí eu sempre já venho com um Neosoro. Se eu usar ele frequentemente, tem algum perigo assim de dar efeito rebote? Porque eu já ouvi falar que isso pode acontecer, mas é um mito ou é uma verdade? Oi, Manuela, isso é a mais pura verdade, tá? Descongestionantes como Neosoro, Sorine, Afrin, Aturgil, eles não são tratamento, eles são para alívio de sintomas. Eles causam uma vasoconstrição, né? Ou seja, fecham os vasinhos de sangue dentro do nariz, com isso a mucosa murcha e aí abre espaço para você respirar. Só que quando passa o efeito, que é um efeito momentâneo e bem rápido, o nariz ele volta mais inchado do que ele já estava, né? Então você vai ficando com o nariz cada vez mais congestionado, cada vez mais entupido e você vai ficando cada vez mais dependente do Neosoro. É esse efeito rebote que vicia. Antes você tinha uma rinite alérgica,
Agora, com o Nelsoro, você tem uma rinite alérgica e uma rinite induzida pelo medicamento. E uma dependência também do Nelsoro, né? Exatamente, mas tem coisa pior, viu, Hélio? Sabe o que Doutora, acontece? a longo prazo, esse medicamento ele pode corroer a nossa cartilagem nasal? Exatamente. Não é que ele vai corroer. Como ele fecha os vasos sanguíneos, não chega o aporte de sangue na mucosa. E a longo prazo, se não chega sangue, o tecido vai morrer. E aí você pode ter uma perfuração no septo, né, que é um buraco dentro do nariz por conta do uso do descongestionante. Mas o meu alerta para Nelsoro, Sorine e Afrin são as consequências sistêmicas, né? Da mesma forma que fecham os vasos do nariz, fecham também os vasos do coração e outros vasos importantes no nosso organismo. Olha. Você pode ter aumento da pressão, arritmia cardíaca, dor de cabeça, enjoo, principalmente doenças associadas ao coração, o risco de infarto e arritmia cardíaca com o uso prolongado de descongestionante. Então, o uso dele indiscriminado é completamente contraindicado. Contraindicado. Ele é feito, na verdade, para quando você tem, por exemplo, uma gripe, está com o nariz muito congestionado, você usa naquele momento. Passou de 3 dias em uso contínuo, você já vai cair no efeito rebote. E procure um otorrinolaringologista, né, doutora? Com certeza. O melhor tratamento é você procurar uma precaução aí. Tem também aqui a mensagem da Camila, lá do Buritis. Ela fala: boa tarde, doutora. Eu tenho crises fortes de dor de cabeça que começam no rosto e atrás dos olhos. Já fiz exame de cabeça e deu normal. O que pode ser? Então, nesse caso, a gente precisa avaliar a estrutura da face, né? Então, dor, né, no rosto, dor atrás dos olhos, existe a possibilidade de ser uma sinusite crônica, que não daria tantos sintomas, mas justifica uma dor de cabeça prolongada. Perfeito. O Daniel do Raia do Sol: quando muda o clima, meu nariz fecha, escorre, fico mal-humorado e cansado. Isso realmente afeta o corpo todo, né, doutora? Exatamente. Aquela história de não respirar bem pelo nariz tem consequências além de um nariz entupido. E é interessante o que ele colocou, que é com a mudança de clima. O nome disso é rinite vasomotora. Não é rinite alérgica, parece, mas não é. E nesse caso, do jeito que eu falei, o tratamento é outro. Para ele, antialérgico não resolve. Tem que tratar. Temos mais um áudio. Solta, João, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, doutora Márcia. Eu me chamo Isabelle e eu falo por experiência própria. Eu convivo muito com o nariz entupido o dia inteiro e até na hora de dormir. Isso é até uma dificuldade para mim. No sono, né, de noite, acordo muito com o nariz entupido e uma dor de cabeça. E em que momento esse tipo de sintoma deixa de ser algo comum da sinusite e passa a ser, por exemplo, uma investigação de apneia do sono? O que é normal? É você respirar bem pelo nariz. O nariz congestionado e entupido, ele só se justifica na presença de uma doença. Uma crise de rinite acentuada, uma crise de sinusite ou quando você está gripado. Se você não tem nenhuma infecção acontecendo, você vai dormir, o nariz está entupido, você vai fazer atividade física, está entupido, acorda com o nariz congestionado, isso já é um sinal de alerta. O normal é você respirar pelo nariz, com o nariz livre. Então, sempre que esses sintomas acontecem, precisa investigar. Eu vejo tanta gente respirando errado por aí que dá até uma agonia. As pessoas respirando pela boca, elas não ficam aquela agonia. Aí eu fico olhando assim, meu Deus do céu, essa pessoa não tá respirando. Imagina para dormir a loucura que não deve ser. Se a pessoa tá com a boca fechada, causa uma apneia, né? Porque ela não vai conseguir respirar pelo nariz, ela vai respirar pela boca, né? O fluxo ali tá ao contrário, né? Onde era para entrar, não tá entrando. Onde era para tá uma loucura isso. Por isso que tem que procurar mesmo ajuda, né, doutora? Tem que procurar ajuda e você vê como que é uma queixa recorrente. Vivo com o nariz entupido, acordo com o nariz entupido. Gente, não é normal o nariz entupido. Tem tratamento e ainda quando não tem tratamento medicamentoso, tem várias opções de cirurgia que resolve. Isso é importante. Por exemplo, paciente com rinite, que trata, que parece que não responde com a medicação, tem cirurgia para melhorar a respiração. Então, a gente sempre consegue melhorar o nariz entupido e resolver ou com tratamento ou com cirurgia. A Luciana do Messejana fala: boa tarde, meu filho vive gripado, parece que uma gripe emenda na outra. Existe criança que tem imunidade baixa, doutora? Ou pode ser só um problema respiratório que não foi diagnosticado ainda?
Olha, isso depende da idade da criança, tá? Em crianças ali até 5 anos, é normal e esperado uma média de 8 até 10 episódios de resfriado ao longo do ano. Isso é bastante coisa. Mas o que que a gente fica 8 a 10 no ano? ao longo do ano? Crianças sim, principalmente crianças que estão em creche, estão na escola, essas infecções são extremamente comuns. Mas o que que é importante a gente diferenciar? Quando a gente vê um paciente, uma criança que a mãe fala, parece que ele está todo o tempo resfriado, a gente fica atento se esse paciente não tem, na verdade, uma rinite alérgica. Está tendo sintomas diários que estão sendo confundidos com gripes e resfriados. Sempre vale a pena a investigação. Olha, eu tô aqui com a nossa otorrinolaringologista, a doutora Márcia Aline, ela que cuida da sua respiração. E a gente hoje está aqui falando sobre doenças do nariz, doenças comuns, como rinite, sinusite, gripe. Você tem alguma dúvida? Solta mais um áudio, João, pra gente. Oi, doutora Márcia, tudo bem? Eu me chamo Anthony e eu queria tirar uma dúvida contigo porque semana passada eu tive um caso que aparentemente tem um sinusite ou rinite. E o que foi que aconteceu? Eu estava dormindo e aí do sábado para o domingo eu acordei de madrugada com o meu olho totalmente ressecado, parecia que tinha terra, né? E aí eu não conseguia abrir, não conseguia lavar, esperei amanhecer, não conseguia abrir o olho também. E aí, quando foi de manhã, eu consegui comprar um colírio para passar e passar a semana toda esperando para fazer a consulta. E eu queria tirar a dúvida com você, antes de fazer a consulta, se de fato isso pode ser por conta da sinusite ou rinite, que aparentemente eu também não sei se tenho. Olha, o pior é que parece estranho, mas sim. Os sintomas oculares, eles podem acontecer tanto na rinite quanto na sinusite, tá? Na rinite, você vai ter irritação. O olho lacrimejando, coceira nos olhos, vermelhidão, lacrimejamento. E na sinusite, o que pode acontecer é a dor ocular. E em alguns casos, a glândula por onde passa ali, o canalzinho por onde passa a lágrima pode ser obstruído, o paciente vai ficar com o olho também extremamente seco. Então, as duas situações são possíveis. Pra gente encerrar, tem uma pergunta aqui. Não temos mais tempo? Posso? Mais uma? Tá bom, então. O Marcos, lá do Silvio Botelho, ele pergunta, ele diz, tenho sinusite crônica, já perdi a conta de quantas vezes tomei antibiótico, doutora? Isso pode trazer um problema a longo prazo, né? Pode trazer. E a gente tem sempre o limite da normalidade. Para um paciente adulto com sinusite crônica, a gente tolera, acha aceitável até 3 episódios ao longo do ano com o uso de antibiótico. Quando o paciente passa desse limite, a gente precisa investigar uma causa estrutural, algo dentro do nariz que possa estar facilitando essas crises. Desvio de septo é campeão. Precisa fazer a correção cirúrgica para que o nariz funcione melhor e ele tenha menos crises de sinusite. Existe cirurgia específica para sinusite crônica também, justamente para controlar. Quando o paciente opera, a gente consegue o bom controle e reduz bastante o uso de antibióticos. E para aquele paciente que já passou pela cirurgia ou que não tem nenhuma alteração dentro do nariz, a gente tem as vacinas para sinusite também. Olha, tem vacinas para sinusite hoje em dia, Tem vacina doutora? para sinusite. Fantástico, não sabia, tá vendo? Doutor, me consulta também, é saúde e informação para você. O João Vitor, ele tá fazendo uma pergunta sobre ronco. Ele fala que ronca muito alto e ele diz que a minha esposa vive reclamando que eu acordo cansado. Ronco é só barulho ou pode ser um sinal de algo mais grave, doutora? É sempre sinal de No teu caso, né, João, amigo, pelo amor de Deus, vamos procurar um médico. Tua esposa não deve mais te aguentar roncando, né, doutora? Mas você sabe que quando a gente recebe paciente de ronco, geralmente é a esposa que marcou a consulta. Ela não aguenta mais, João Vitor. Gente, então assim, ronco e apneia acontece por obstrução na passagem de ar. Se está roncando ou fazendo apneia, o ar não está passando corretamente. A gente precisa investigar onde está essa obstrução e indicar o tratamento correto. Doutor, eu quero te agradecer, muito obrigado. Muita gente ficou sem resposta. Renata do União, Carlos da Aparecida, Aline do Centenário, Diego, a Bruna também lá do Alvorada, Rafael, Eduardo, Silvia, Paula, Fernando, Luciano do Asa Branca e a Márcia também lá do Messejana. Olha, não temos mais tempo, mas a doutora vai voltar outras vezes aqui. Vocês não se preocupem. É um tema que muita gente participa. Tá vendo só? Acho que vocês deveriam procurar o Instituto IRO,
né? Aonde a doutora atende, inclusive, ela vem mensalmente para cá, a agenda está aberta, né, doutora? Exatamente. Faça o convite para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta, por Agenda favor. aberta na Clínica Iro. Então, para quem tem problemas respiratórios, para quem tem rinite, vive com o nariz entupido, para quem está roncando, é só agendar a consulta que a gente vai investigar e fazer o tratamento correto. O Instituto Roraimense de Otorrino vai cuidar do seu ouvido, nariz e garganta. A doutora Márcia Aline, hoje aqui com a gente. Anota o WhatsApp, por favor. É o 991 21 1279. Vou repetir, hein? 991 21 1279. Iro, Instituto Roraimense de Otorrino. Doutora, volte outras vezes aqui. Voltarei, com o maior prazer.